Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo para mais uma aula do Bootcamp Trader Alta Renda, as nossas lives de terça-feira aqui, onde a gente tem o intuito de trazer para vocês mais conhecimento, mais a informação a respeito de mercado financeiro, especialmente sobre a especulação financeira. É uma honra ter cada um de vocês aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante. É a preparação para a gente começar as aulas VIP lá no grupo do Telegram. Lembra que eu falei para vocês, para quem estava entrando, que a gente ia criar um grupo VIP para acompanhar o Bootcamp. O Bootcamp é gratuito, não vai te vender nada, não vai te cobrar nada, nada disso, não vai pedir seu cartão de crédito. Mas a gente queria criar um grupo VIP para a gente acompanhar com mais cuidado ali, com mais aproximação e fazer umas aulas que fossem exclusivas lá no Bootcamp. Pois é isso que a gente vai fazer. Hoje, a gente está chegando no final dessa primeira etapa de preparação. E quinta-feira agora, a gente já tem aula lá dentro do grupo do Telegram. A gente já tem aula VIP lá no grupo do Telegram. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso para mostrar para vocês como é que vocês podem entrar lá dentro desse grupo e como é que vocês podem fazer parte disso tudo, tá bom? Lembrando que a aula de quinta-feira, e eu vou falar, vou dar informação para vocês, ela é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, porque é lá que eu vou te ensinar um processo de gerenciamento de risco e posição, que se você seguir ele à risca, é quase impossível que você quebre uma conta. E eu já falei várias vezes para vocês o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro é parar de perder ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é interromper o processo de perda para colocar a gente na direção certa do processo de ganho, tá? Isso faz parte da educação e do treinamento de um operador de mercado profissional, onde ele vai evoluindo para passar por duas etapas. Primeira etapa, sobreviver ao mercado. Segunda etapa, viver do mercado. Hoje também a gente tem uma novidade, e eu vou falar para vocês. A gente está aí iniciando a nossa live com um superchat ativado. Eu não faço ideia do que seja isso, mas... Perdão, eu não faço ideia do que seja isso, não faço ideia como funciona, mas foi colocado aqui para a gente testar e a gente vai começar a trabalhar nas nossas lives agora com o superchat, porque em alguns momentos da live, principalmente no final, eu vou dar uma atenção maior a esse superchat. E a gente vai criar uma proposta ao redor desse superchat, mas isso aí é novidade para os próximos capítulos, para as próximas lives, e eu vou trazer para vocês. A gente está pensando em algumas coisas para fazer com esse superchat aí, onde a gente vai conseguir expandir um pouco mais os horizontes aí da Academia Alta Renda. Perdão pela tosse. Vamos lá, então. Pessoal, mais uma vez, primeiro de tudo que você vai fazer. Primeiro, para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda. A Academia Alta Renda é uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você a maneira certa de atuar no mercado financeiro para que você possa se beneficiar do mercado financeiro de maneira profissional, responsável e principalmente eficiente e lucrativa, tá? Esse é o nosso intuito. O Bootcamp, que é uma proposta que a gente criou agora, para esse mês de setembro, outubro, tá? Principalmente o mês de agosto, setembro, o Bootcamp, ele vem trazendo a possibilidade da gente fazer o quê? Elevar o nível de consciência das pessoas. Eu notei, pessoal, só um breve histórico aqui para quem está chegando hoje poder acompanhar isso aqui. Eu notei, nesses últimos meses, que as pessoas chegavam no treinamento muito despreparadas, mesmo aquelas que diziam que tinham vasta experiência no mercado. Como assim, Felipe? Eu estou nesse mercado há 16 anos, tá? Fiz treinamentos pelo mundo inteiro, ao redor, fiz treinamentos no Brasil, Estados Unidos, Europa, Rússia, enfim, Canadá. Eu fui muito longe, eu andei inteiras para conseguir buscar o conhecimento que ao longo dos anos eu fui adquirindo. Mas eu passei a primeira fase da minha vida como operador de mercado, os primeiros 6, 7 anos aí, tentando fazer a mesma coisa que a maioria das pessoas tenta fazer. Operar padrão de candle, operar figurinha geométrica, operar setup com nome engraçado, essas
baboseira tudo e essas baboseiras tudo que a gente ouve falar por aí o tempo todo, né? Fato é que, tá? Eu tô indo aqui porque meu filho tá na sala aqui cantando, cantarolando feliz, graças a Deus. Enfim, e eu passei esses 6 primeiros anos da vida tentando fazer essas coisas, achando que o resultado disso ia mudar. Perdão. E qual foi a minha surpresa? Que eu cheguei ao final desses 6, 7 anos e eu percebi que eu estava tendo o mesmo resultado de todo mundo que eu via que não tinha resultado. Por quê? Porque, como diz Einstein, o conceito de insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E eu saí para o mundo e falei, cara, ou eu paro de fazer o que eu estou fazendo e vou tentar fazer outra coisa da vida, ou se eu quiser me dar bem no mercado financeiro, eu tenho que buscar alguma coisa diferente disso. Porque, felizmente ou infelizmente, essas coisas estão sendo feitas por 40 anos. Tem 40 anos que elas não funcionam. As pessoas continuam fazendo elas e elas continuam não funcionando. E eu tenho uma má notícia para te dar hoje. Elas vão continuar não funcionando pela eternidade. Padrões de Kendall, figurinhas geométricas, setups com nomes engraçados, isso nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar. E aí eu percebo muitas críticas em função disso, mas eu vou continuar falando porque essa é a minha verdade, foi o que funcionou para mim, o que mudou a minha vida. É o que foi o que transformou a minha vida, o que transformou a vida da minha família, o que fez a gente mudar de situação, mudar de destino, mudar de país, realizações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ao longo desse caminho, não foi só a técnica que eu tive que mudar. Eu tive que aprender a fazer, eu tive que aprender a tratar o meu ambiente mental, a minha moldura mental, tá? Que nem sempre era emocional, muitas vezes era comportamental, e vai ter uma aula que eu vou explicar sobre isso. Mas eu tive que aprender a fazer um gerenciamento também, e eu percebi que a grande virada de chave é gerenciamento de posição e risco. Não adianta nada você ter uma excelente técnica, ser um cara controlado, se você ganha pouco e perde muito. Mesmo que você tenha uma alta taxa de eficiência, tá? Existe um estudo feito pelo professor, psicólogo e prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que ele diz que o seguinte, uma estratégia para funcionar com eficiência, ela tem que ter pelo menos 63% a 65% de taxa de eficiência, ou seja, taxa de acerto. Além disso, você precisa acertar muito para compensar o fato das vezes que erra, porque a mente da gente dá um peso 2 para o erro e um peso 1 para o acerto. Ela dá um peso 2 para as vezes que eu perco e dá um peso 1 apenas para as vezes que eu ganho. Então, mentalmente e emocionalmente, a gente já entra no mercado com uma estatística mental desfavorável. Olha só que maluquice, tá? É por isso que essas estratégias de 50-50, se eu tiver uma taxa de acerto de 50% e trabalhar com 2-1, 3-1, eu vou sair daí vencedor, porque é matemática. Essa matemática só funciona no Excel ou no saco de pão, tá? Infelizmente, essa matemática não funciona no mundo real, no mercado real, porque a gente tem fatores de margem de garantia, alavancagem, vários outros, liquidez e vários outros fatores que pesam nessa composição desse cálculo e que não deixam as coisas funcionarem desse modo. Então, baseado nisso, eu vi as pessoas chegarem aqui muito despreparadas e o Bootcamp partiu da ideia de fazer o quê? Cara, vamos preparar essas pessoas antes delas entrarem no treinamento, até para elas terem condição de decidirem se querem ou não fazer parte do treinamento, porque ela pode decidir ao longo do caminho que o mercado financeiro não é para elas. Ou elas podem decidir ao longo do caminho que, cara, isso é para mim, adorei, me apaixonei, eu quero fazer isso para o resto da vida. Mas a gente precisa mostrar o mercado financeiro para elas e deixarem elas decidirem o que é melhor para a vida delas. Então, a ideia do Bootcamp é elevar o nível de consciência das pessoas, trazer as pessoas para um conhecimento prévio, introdutório, mais profundo ao mesmo tempo de mercado financeiro. Perdão. Para que lá na frente ela consiga falar, cara, eu quero participar do treinamento, eu quero fazer isso para a minha vida, eu quero mudar de carreira, eu quero trabalhar com isso, ou não. Eu entendi que eu tinha uma expectativa e talvez essa expectativa não foi correspondida porque eu achei que era uma coisa e a outra e não estou afim de participar disso. E está tudo certo. O mercado financeiro não é a única rota.
mas ele é uma rota muito viável, muito satisfatória, é uma profissão muito bacana, que paga muito bem e que dá, sim, uma liberdade financeira e geográfica como poucas outras dão. Isso é um fato. Agora, não é por isso que você não tem que trabalhar em função de viver a sua vida do mercado financeiro. O mercado financeiro requer de você empenho, dedicação, disciplina, persistência, estudo, tudo isso. Como qualquer outra profissão. Como qualquer outra coisa que você quer fazer na vida, tá? O mercado financeiro não é diferente disso. Então, lá na aula vai ter uma aula mais para frente que eu vou, inclusive, trazer para vocês a dimensão daquilo que é a expectativa real do mercado financeiro. Perdão, daquilo que é a noção verdadeira do mercado financeiro. O que pouquíssima gente tem coragem de dizer para vocês aí fora. E isso é exatamente o que eu mais quero fazer. É por isso que eu estou trazendo vocês por um caminho até vocês chegarem nesse ponto onde eu posso falar para vocês, cara, aqui, ó, agora vocês vão precisar de tanto para investir, vocês vão precisar de tanto para operar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é. Eu vou mostrar para vocês numa aula mais adiante, inclusive, a metodologia que muitas pessoas aí fora usam para enganar vocês e mascararem os resultados ou distorcerem a percepção de resultado de vocês, tá? Então, tudo isso a gente vai passar no Bootcamp. Mais uma vez, meu nome é Felipe Amorim, seja muito bem-vindo aqui. É uma honra ter cada um de vocês aqui. E corta para mim, Matelão. Seguinte, presta atenção numa coisa aqui. Eu quero que você faça o seguinte agora. Quero que você deixe o seu like aí. Quero que você se inscreva no canal. Quero que você faça o seu comentário. Mas quero principalmente que você coloque aí, ó, hashtag Trader de Ferro. Porque esse ano a gente prometeu que a gente ia criar uma legião de traders de ferro. E a gente está cumprindo isso. E eu quero que você participe disso também. Para participar disso, eu vou te fazer um pedido só. Eu vou te passar agora, daqui a pouco, um link para você entrar num grupo VIP. Esse grupo é gratuito, ele não vai te cobrar nada, não vai pedir seu cartão de crédito, nada disso. Tá? A gente vai falar mais disso adiante. Mas eu quero que você pegue esse link dessa live aqui agora e compartilhe, espalhe ele pela sua lista de contatos aí no seu telefone, para que você chame as pessoas, o máximo delas que sabem, que querem entender de mercado financeiro, mas principalmente que querem entender disso e entrar nisso da maneira correta, profissional, responsável e eficiente. Eu quero que você faça esse favor por nós, por você e por eles, para que lá fora eles não caiam na mão de pessoas que vão causar neles frustrações incalculáveis, prejuízos incalculáveis e dores inimagináveis. Porque você pode até achar que a arrogância é minha, tá? E, obviamente, eu não tenho pretensão nenhuma em dizer que eu sou a única pessoa no mundo que sabe fazer isso. Não é verdade. Tem algumas pessoas boas aí fora. Mas eu vivi o mesmo que você provavelmente já esteja vivendo agora, de estar rodando na mão de gente que só te faz ter prejuízo. Eu sei o que você está sentindo. E eu posso te dizer uma coisa. Tem muito mais gente que não presta. Tem muito mais gente que não sabe o que está fazendo. Tem muito mais gente enganando pessoas aí fora. Então, me desculpe se soar arrogante, mas aqui dentro você tem alguma chance. Aí fora, você não tem chance nenhuma. Então, convida as pessoas que você sabe que quer participar de mercado financeiro, quer entender do mercado financeiro da maneira certa, entrar no mercado financeiro pelo caminho correto, pela porta certa, com profissionalismo, responsabilidade, seriedade, honestidade, eficiência e principalmente lucro. Chama essas pessoas para cá que a gente vai começar a live agora. Beleza? Seguinte, é o negócio. Hoje a gente vai falar sobre características dos ativos que a gente vai operar, que eu vou preparar vocês para a aula de Position Size que vai acontecer na quinta-feira e eu vou explicar para vocês como é que vocês vão participar dessa aula, que é a aula mais importante, uma das mais importantes, talvez a primeira ou a segunda mais importante do Bootcamp inteira. Você tem que participar. Primeiro, porque eu te falei, eram dois motivos. Primeiro motivo, eu te falei que gerenciamento era a grande chave do mercado financeiro, que todo mundo fica buscando e pouca gente encontra, tá? Segundo motivo para você assistir essa aula, eu sou a única pessoa no Brasil inteiro que ensina isso. Simples assim. Porque eu aprendi com um trader americano
E eu fui a primeira e única pessoa até agora que ensina isso no Brasil. Então, se você quiser aprender, eu vou te ensinar. Vou te ensinar de graça. Mas eu não vou ensinar aberto aqui no YouTube para daqui a pouco, semana que vem, tá um monte de gente me copiando. Eles vão copiar de qualquer jeito. Mas eu vou dificultar a vida deles. Então, a gente vai fazer isso num grupo fechado de Telegram. Esse grupo é um grupo VIP do Bootcamp. E eu quero reforçar o fato aqui para vocês. Eu vou colocar um link agora no topo do chat. E esse link vai te direcionar para dentro do grupo VIP de Telegram do Bootcamp Trader Alta Renda. Esse grupo não é pago. Se as pessoas oferecerem para vocês robôs de investimento, estratégias de investimento para botar 1.000 e tirar 3.000, pirâmides financeiras, pegar o seu dinheiro para investir, nada disso a gente oferece. O Bootcamp é gratuito e vai ser gratuito até o final. Esse grupo não vai te pedir seu cartão de crédito, não vai tentar te vender nada, nada disso. Esse grupo é exclusivamente para a gente passar para vocês materiais complementares. Essa aula vai ter, eu vou mandar fazer uns PDFs para passar para vocês no grupo, tá? Do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, materiais complementares, avisar vocês das lives e principalmente chamar vocês para uma aula VIP que vai ter na quinta-feira, restrita a esse grupo do Telegram, a esse grupo VIP do Telegram. Então, clicando no link aí acima, você vai poder participar desse grupo. Mais uma vez, pessoal, eu falo todas as vezes, eu vou reforçar mais uma vez para você nessa live. Quando eu for vender algum treinamento, quando eu for abrir inscrição para a turma de treinamento, eu vou falar para você isso, tá bom? Eu vou te contar isso. Beleza? Eu não vou ficar aqui medindo palavras, eu não vou ficar aqui tentando criar gatilhos e armadilhas para atrair você, para que lá na frente eu te venda uma coisinha escondida. Não. A minha ideia não é essa. Mais uma vez, o Bootcamp é para elevar o nível de consciência das pessoas e... eu vou... o Bootcamp é 100% gratuito. O Bootcamp foi pensado na ideia do exército americano que colocava os seus soldados num Bootcamp, tá? Esse Bootcamp no exército americano era um ambiente de imersão onde os soldados ficavam ali por dias se preparando para a guerra que era próxima, simulando um cenário de guerra o mais próximo possível da guerra que eles iam. Isso era um Bootcamp. Como se no Brasil a gente falasse que a gente está com a mão na massa. Eles estão com Bootcamp, com as botas dentro do campo, com os pés na lama, tá? É por isso que chama Bootcamp. Então, essa ideia do Bootcamp, tá? Ela foi criada aqui para a gente, para trazer para vocês, para um grupo restrito, para simular ao máximo possível aquilo que vocês vão enfrentar no mercado financeiro. E pasmem, a maioria das pessoas que eu vejo chegar aqui, falando que fizeram 10, 15 cursos, tem 2, 3 anos de mercado financeiro, já tem alguma experiência, e ainda não conseguem ter resultado nenhum, é isso que eu pergunto para elas. Experiência em erro não é experiência, é ignorância. Tá? Enfim, mais uma vez, o negócio fechou aqui, eu não sei porquê. Enfim, mais uma vez, pessoal, se já tá, o link já está aí? Não. Então, o link está aí. Podem clicar aí, podem entrar, vocês vão fazer parte do grupo VIP do Bootcamp, esse intensivão introdutório de mercado financeiro, onde a gente está construindo uma rota, montando um quebra-cabeça, para levar você para o rumo certo do mercado financeiro. Tá bom? Então agora, pessoal, papel e caneta na mão, para tudo que você está fazendo, eu quero te mostrar um negócio aqui. Eu vou compartilhar minha tela com você. E a gente vai começar a estudar a nossa última parte antes dessa aula de Position Size, tá? A gente vai falar dos ativos, o que é um ativo à vista, o que é um derivativo, porque a gente vai operar principalmente os derivativos, algumas ações, mas especialmente derivativos futuros no Brasil e nos Estados Unidos. É basicamente o que todo mundo quer operar em função da alavancagem. Eu vou explicar para vocês. A gente já falou sobre margem e alavancagem na aula passada e agora a gente chega efetivamente nos ativos. Pessoal, vocês me perdoem pela tosse, pelo ran-ran, eu ainda tô, né, minha garganta já melhorou bastante, mas eu ainda tô com um pouquinho de problema aqui na garganta, aqui nas cordas vocais, mas a gente vai fazer o que tem que fazer, o trabalho da gente, ponto final, tá? Eu não quis interromper o Bootcamp para vocês também não perderem nada. Então, vocês desconsiderem aí
às vezes a tosse no ouvido de vocês. Eu sei que alguns estão com fone de ouvido aí, mas infelizmente aconteceu e a gente vai seguir adiante do mesmo jeito, que é assim que a gente faz, tá? A gente continua, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar das complicações, porque é assim que a gente vence. O sucesso nada mais é do que a somatória de todos os nossos fracassos. Então a gente vai passando por cima e vai caminhando adiante para poder cumprir a promessa que a gente fez para vocês, de entregar para vocês um conteúdo de valor, gratuito, e que vocês não vão encontrar em nenhum treinamento pago no Brasil. Olha para cá, papel e caneta na mão, eu vou começar, deixa eu compartilhar a tela com vocês, e a gente vai eu vou começar a explicar uma coisa para vocês aqui. Dá uma olhada. Daqui a pouco eu vou ampliar a tela e vocês vão ver melhor isso aí, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que falar aqui para vocês é o seguinte: existem no mercado financeiro vários ativos financeiros. O que são ativos financeiros? São aqueles produtos dentro do mercado financeiro, na bolsa, por exemplo, que você negocia, que você compra e vende. Então, uma ação é um ativo financeiro, um futuro é um ativo financeiro, opções são ativos financeiros, commodities são ativos financeiros, títulos públicos podem ser considerados ativos financeiros. Tudo aquilo que pode ser negociado no mercado financeiro é considerado um ativo financeiro também. Além de outros significados que a gente pode dar, mas isso aí é outra questão, eu não vou entrar aqui. Aqui o que eu quero que... Perdão. Tá falando que... Normal. Tá dando delay. Normal. Tá normal? Então tá. Bora lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa explicar para vocês é o seguinte, que eu preciso explicar para você é o seguinte. Ainda tá com delay aí, pessoal? Tá não? É? Então, beleza. Bom, a gente testou aqui, pra gente aqui tá 100, tá? Às vezes dá um F5 no seu aí, na sua página aí, que às vezes volta a regular aí, tá bom? Pra gente aqui, a gente testou, até agora tá normal. Bom, chama a galera aí então e vamos começar. Olha só uma coisa bem bacana aqui, galera. Presta atenção. Ativo financeiro, daqueles que a gente vai operar principalmente, a gente vai dividir em duas classes diferentes, tá bom? Nós vamos dividir, deixa eu desenhar aqui para vocês. Opa. Nós vamos dividir os ativos financeiros em à vista, futuros, sendo que a composição disso, a gente vai fazer a precificação disso, passa pela criação dos derivativos. Derivativos. Pessoal, o que é um derivativo? É um ativo que deriva de outro ativo. Como assim? Vou te falar isso agora. Olha só isso aqui, ó. Imagina que eu tenho, por exemplo, o dólar comercial. O dólar comercial é também o meu dólar à vista. Que no mercado financeiro, tecnicamente, a gente chama de spot. Que é, por consequência, o meu ativo base. Que eu posso chamar também de ativo objeto. Tá? Olha só que legal agora, pessoal. Pergunto a vocês. Se eu criar um ativo que deriva desse primeiro ativo, ou seja, que parte desse primeiro ativo para sua precificação, tá? Esse ativo vai se chamar derivativo, porque ele deriva de um ativo base, de um ativo objeto. Qual o derivativo do dólar à vista, do dólar spot comercial? O dólar futuro. Entenderam aí, pessoal? É simples assim. Então, o dólar futuro é o derivativo que deriva do dólar comercial, que é o dólar à vista, ou spot, que é o nosso
ativo base ou ativo objeto. Tá certo? A mesma coisa acontece com o índice. Olha só. O Ibovespa, né? O Ibov é o nosso ativo à vista. Apesar de não operável, ele é a carteira teórica de ações, mas é ele que dá o componente à vista do índice, tá? É um índice de ações da Bovespa, das principais ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Esse à vista, que também é chamado de spot, né? A gente já sabe. Ele também é um ativo base ou ativo objeto, tá? Ele também é um ativo base. Pergunto a vocês, quem é o derivativo do Ibov? O índice futuro, que a gente opera aí, ó. Beleza? Então, o índice futuro é o derivativo do à vista, que é o Ibov. A gente vai... Isso é importante. Ah, Felipe, isso é muito simples. Pois é. Como é que eu precifico o ativo futuro? Quem que puxa quem? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta aí fora e já pesquisaram isso na internet? Aí eu falo, né? O mini puxa o cheio puxa não sei quem, o ativo, o Ibov puxa o futuro. Não tem... Entendeu? Não tem nada que puxa nada. A base do ativo é o Ibov, é o à vista. Quem precifica todo o resto é o à vista. Lembra das aulas passadas? O que eu falei para vocês? O que a gente opera no mercado financeiro? Expectativa e risco. O que era a expectativa no mercado financeiro? Futuro. Todo o mercado financeiro passa a vida tentando precificar o futuro baseado no risco que existe no momento ou para o futuro. Então, o que a gente opera no mercado financeiro são expectativa e risco, futuro e juro. Tá? Enfim, a gente falou disso nas outras lives. Se você não acompanhou, depois de terminar isso aqui, você vai voltar e vai assistir as outras aulas, porque só vai entender a aula de quinta-feira VIP se você assistir as outras. Então ainda dá tempo, você tem que se inscrever no canal para você conseguir ter o acesso às outras lives que a gente fez, que é uma sequência de eventos. Tá bem pontuado, é um roteiro que eu criei para vocês chegarem, para a gente chegar lá na aula VIP na quinta-feira agora, que eu já vou falar para vocês. Tá? Então a gente já sabe o que são derivativos. Existem outros derivativos, Felipe? Existem. Opções são derivativos das ações. As ações são os ativos à vista. As opções são os derivativos. Tá? Que é como se fosse um futuro. Você tem o termo também, que é um futuro de ação, mas as opções também servem como precificação de futuro, como tentativa de precificação de futuro, tá? Baseado em outros critérios diferentes do termo, mas também não deixa de ser uma tentativa de precificação futura. As opções são derivativos também. Você tem as commodities agrícolas, por exemplo. Vou fazer aqui o milho. Soja, por exemplo, soja. A soja à vista lá, a soja lá no campo, tá? Ela é o ativo à vista. Quem é o derivativo dela? A soja futura, que você comercializa aí na B3 também. Tá bom? Então, tudo que é derivativo de um outro ativo base, ele é considerado, tudo que deriva de um outro ativo base é considerado derivativo. No nosso caso aqui, pessoal, para a gente aprender sobre a classificação, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com índice futuro, tá? E dólar futuro. Sabendo que, anote isso aí, tá? Anote isso aí. Sabendo que o índice futuro, ele é um derivativo do Ibov ou do índice Bovespa, que é o ativo objeto, o ativo à vista, o spot, e o dólar futuro é um derivativo do dólar à vista, ou dólar comercial, que é esse dólar que você negocia aí para ir para Disney, tá? Você compra aí para ir para Disney, que inclusive subiu substancialmente hoje, deu um estouro de mais de 2% hoje, um absurdo, né? Não tem empresário que dá conta um câmbio variando do jeito que varia no Brasil. E aí, essa semana, eu escuto o cara falar que
O que impacta é mais fácil para dólar, porque o dólar não tem nada que impacta ele, só o juro. O índice não, o índice tem um monte de coisa, as ações, a Petrobras, mas o dólar, pois é, o dólar sofre impacto do mercado internacional, do mercado doméstico, sofre impacto das curvas de juros, sofre impacto dos títulos americanos, sofre impacto do DXY, que é o índice de dólar real nos Estados Unidos, sofre impacto de algumas commodities, sofre impacto de algumas ações, sofre impacto de políticas monetárias do governo, sofre impacto de curva de inflação e por aí vai. Não, dólar é fácil, porque o dólar só sofre impacto só do DI. Eu não preciso falar mais nada, né? Enfim, vamos adiante. Pessoal, pode rir, Bruno, que é verdade mesmo, você viu, você que me mostrou. Enfim, vamos lá, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com índice futuro e dólar futuro, basicamente. Olha que coisa legal, vou trazer aqui para vocês, se eu conseguir abrir isso aqui, vou trazer para vocês uma coisa bem legal. Como é que a gente cria a nomenclatura, tá? A nomenclatura dos ativos futuros. Como assim, Felipe? Nomenclatura. Todo ativo que a gente vai operar, existe um ticker que a gente chama, que é o nome do ativo. Como é que a gente monta o nome do ativo? Então, por exemplo, vocês estão acostumados a ver lá, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Petrobras. Então, como é que você monta o nome de uma ação? O que estão falando aí? Hã? Fala aí, pô. Então, por exemplo, Petrobras. Bem, o ticker dela é Petro, um número que é referente ao tipo da ação, se é ordinária, se é preferencial, se é unit, se é tudo mais, tá? Então, isso aqui virou o nome da ação. Então, você tem Vale 3, né? Vale 3. Você tem deixa eu ver outro aqui. E tem um tanto. Gol 4, né? Que esse aqui é das ações da Gol, companhia aérea, enfim, por aí vai. É assim que você monta o nome da ação. Esse nome, essas 4 letrinhas são uma composição feita pela bolsa e pela empresa quando vai fazer o seu IPO. Eles escolhem o nome, tá, pessoal? E, obviamente, se não tiverem impedimento pela bolsa, esse nome fica válido, tá? Quando a gente vai precificar os futuros, o futuro sofre uma precificação diferente, pessoal. Por quê? Porque os derivativos futuros, eles têm vencimento. Tá? Uma ação, ela não tem vencimento. Uma ação, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma ação, você compra ela fica custodiada em seu nome lá na Câmara de Liquidação e Custódia, e ela não expira, é para sempre. Isso é um título seu, é como se você tivesse comprado uma casa, ela é sua. Você nunca vai perder ela. Você pode, inclusive, doar, você pode transferir, você pode vender, você pode dar para os outros, pode fazer o que você quiser. Ela é nominal, ela fica custodiada nominalmente na Câmara de Liquidação e Custódia, tá? Então, essa ação você pode carregar para sempre. Um futuro, não. Um futuro, ele é um contrato, ele não é propriamente um título físico, tá? Um ativo físico, ele é um contrato. Esse contrato, ele tem uma data de vencimento. Ele tem uma data de vencimento no futuro. E a gente vai ver esses vencimentos, quais são os do índice, quais são os do dólar, tá? Por que esse contrato tem um vencimento? Porque ao final desse período de tempo, vai haver uma liquidação financeira. Algumas vezes, principalmente nos Estados Unidos, pode ser uma liquidação física. Então, por exemplo, você compra um contrato de milho e no final do contrato, se você não liquidar, se você não escolher a liquidação financeira, você recebe o saco de milho lá na sua casa, tá? No Brasil, se eu não me engano, a única liquidação física que ainda existe é de café e de ouro, se eu não estou enganado, mas a maioria, as outras todas são liquidações financeiras. No caso do contrato de índice dólar, ela só tem liquidação financeira porque ela é um contrato. Então, chega ao final, entre quem comprou e quem vendeu, há um ajuste de posição. Quem tiver ganhado essa posição recebe um valor, quem tiver perdido
sofre um débito de um valor, tá? E por que tem esse vencimento que é temporal, né, que tem um critério de vencimento, a gente vai ver. Perdão, a nomenclatura, ela sofre ela tem um padrão diferente para ser criada. Então, vocês vão ver que a gente vai montar uma nomenclatura aqui agora, ela funciona da seguinte maneira. Vem o nome do derivativo, tá? Mais a letra correspondente ao mês de vencimento, letra do mês de vencimento. Eu vou mostrar para vocês na prática isso aqui, tá, pessoal? Mais o ano de vencimento. Então, tudo isso aqui monta o nome do ativo que a gente vai operar quando a gente estiver lá na tela. Tá bom? Mais uma vez. Nome do ativo, a letra do mês de vencimento e o ano. Por que a letra do mês de vencimento, Felipe? Porque existe um vencimento futuro, onde no final desse tempo, desse período, essas posições vão ser liquidadas e vai ser feito um ajuste financeiro. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como é que é feito, como é que é simples fazer essa precificação, e vocês vão entender isso muito fácil agora. Dá uma olhada na tela, pessoal. Isso aqui é o que vocês vão receber. Deixa eu ampliar aqui, para ficar mais fácil para vocês verem. Isso aqui é o que vocês vão receber de PDF. Eu vou pedir para o pessoal fazer um PDF disso aqui e mandar para vocês lá no grupo do Telegram. Então, só vai ganhar isso aqui, que é para você imprimir, botar na frente. Eu já fiz isso aqui agora, rapidinho, para ficar mais fácil o entendimento de vocês para os vencimentos que a gente tem nos meses consecutivos dos dois ativos que principalmente a gente vai operar. Ou a gente vai operar os índices futuros e o dólar futuro, ou as ações não têm vencimento, e agora com essa tabelinha aqui vai ficar bobo, vai ficar simples demais de você acompanhar os vencimentos, você entender os vencimentos. Com o tempo que você estiver operando, pessoal, isso aí vai ficando cada vez mais automático, você não vai pensar para poder fazer isso aí, você vai simplesmente decorar esses vencimentos e pronto. Quem criou isso não foi a gente, não é complicação, não é nossa culpa, vocês reclamem com a Bolsa, mas isso aqui é uma metodologia de nomenclatura usada no mundo inteiro, nas bolsas do mundo inteiro. Por que que é assim? Não me perguntem, porque foi criado assim, e é assim que a gente faz, tá? Assim que a Bolsa faz. Olha só, dentro do índice futuro, tá aqui, ó, tá? A gente tem, então, o nome do ativo. Ih, botei ao contrário aqui, ó. Ah, não, tá certo. Não, achei que tava ao contrário, não tá não. Enfim, antes de eu explicar isso aqui, pessoal, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês aqui que é importante, que eu esqueci aqui, ó. Só para não passar batido. Dentro de cada um desses dois derivativos, índice futuro e dólar futuro, até anos atrás, a gente tinha só esses dois ativos, índice e dólar futuro. A gente tinha só esses dois derivativos na Bolsa. Depois que o pregão virou eletrônico, tá? A Bolsa criou a modalidade dos mini contratos de índice dólar. Por que ele fez isso aí? Primeiro, para dar mais liquidez ao varejo, para dar mais liquidez ao mercado e para dar condição de mais acessibilidade ao investidor de pouco patrimônio, ao investidor com pouca capacidade de investimento, com pouco dinheiro, tá? Por quê? Porque ele pegou o índice cheio, os contratos cheios, e fracionou isso na sua quinta parte, ou seja, 20%. Então, o contrato mini, ele é correspondente a 20% do contrato cheio. Como assim, Felipe? Se cada ponto no índice futuro equivale a R$1, no mini índice equivale a 20 centavos. Tá entendendo aí, pessoal? Entenderam isso aí até agora? Beleza? Beleza. E do dólar, Felipe? Do dólar a mesma coisa aqui, ó. Se um ponto, tá? Deixa eu apagar aqui e fazer do dólar também para isso ficar registrado, porque se vocês forem ver a aula mais para frente, vocês conseguem
vão conseguir entender melhor também. Um ponto no dólar... Opa! Um ponto no dólar cheio, no Dolfut, equivale a R$50. No mini equivale a R$10. Tá? Felipe, tem jeito de eu achar isso de forma mais fácil? Porque como é que eu vou decorar isso? Não precisa decorar, pessoal. Isso aqui está aqui, ó, no próprio site da Bolsa, tá? A B3, site da B3. Eu vou passar esses links para vocês lá no grupo do Telegram também. A Fabiola tá aí, não? Fabiola, prepara esse... Vou te passar depois, prepara esse PDF dessa tabelinha para eles e prepara esses links para mandar no grupo do Telegram para eles, por favor, tá bom? Aqui vocês podem ver, ó, índice Bovespa. Dentro você tem o índice cheio e o mini índice. Aqui você tem os critérios do produto e as características técnicas do produto. Você pode ver aqui, ó. Então, o Ibovespa é o ativo objeto, tá? O objeto da negociação. Então, tá aqui, ó. Ibovespa, objeto da negociação. Vou botar de vermelho aqui, de azul. O código da negociação do cheio é o IND de índice, tá? O tamanho do contrato tá aqui, ó, é R$1 por cada ponto negociado. A cotação é via pontos, tá? Cada variação de preço é por ponto. A variação mínima de apregoação, ou seja, quanto que é a variação do ticker ali, né? Ou seja, qual que é o tick mínimo de variação? Quanto que ele anda? Então, ele anda de 5 em 5, tá? De 5 em 5 pontos. Então, ele vai 100.105, 100.110, 100.115, 100.120, 100.125. De 5 em 5 pontos. No cheio, existe um lote padrão de 5 contratos. Beleza? No cheio, existe um padrão de 5 contratos. Vocês vão ver que no mini, isso aqui muda para um contrato. Por quê? Porque ele é a quinta parte do cheio. Tá? E olha aqui que legal, pessoal. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco também. Aqui tem quando que é o vencimento, como que é feita a rolagem do vencimento, eu vou falar para vocês, nas datas que são feitas e como é que é a liquidação. Então tem tudo aqui. Inclusive, olha que legal. Tem a taxa de participação por investidor no pregão. Então, olha aqui. Não residentes fazem parte de 77% das negociações dentro do índice futuro brasileiro. Tá? Pessoa física corresponde só a 7%. Mas quando a gente muda aqui para o mini, isso se altera. Quer ver? Ó? Eita! Caiu no inglês. Enfim, caiu em inglês aqui, eu não vou... Deixa eu ver se eu dou conta de traduzir essa página aqui. Sabe como é que é? Não, para traduzir aqui. Com o botão direito. Aqui? Não. Aqui? Não. Enfim, pessoal, aqui vocês vão conseguir ver aqui, vocês vão conseguir entender, mas nos seus é porque eu estou com o IP de fora. Então, no meu já ele traduz automático, mas vocês vão conseguir ver a mesma coisa. Ó. O ticker, que é o... Opa! O ticker, que é o nome, o ativo objeto continua o mesmo, tá? Ele é correspondente ao tamanho do contrato a 0,20 de real, 0,20 centavos de real, tá? E ele anda também ainda de 5 em 5 e ele anda com um contrato. Beleza, pessoal? Você pode operar de um em um contrato. E olha que legal a diferença que dá quando a gente olha, por exemplo, a taxa de participação agora, tá? Olha só para você ver como é que aumenta a taxa de participação da pessoa física em relação aos investidores profissionais no mini índice, tá bom? Quando a gente vai falar também, se eu trouxer aqui para você do dólar, vocês vão ter a mesma coisa, ó. Dólar futuro, tanto mini quanto cheio, e aqui tem as características próprias do ativo. Então, aqui vocês podem ver que a quantidade mínima é 50 contratos, beleza? O tamanho do contrato, 50 mil dólares, beleza? O código da negociação, DOL, e aqui por diante vocês têm todas as características do contrato que vocês quiserem, inclusive também
taxa de participação, vocês podem ver que pessoa física é nada no dólar futuro cheio, e muito a maioria é de institucional e não residentes, principalmente. Enfim, pessoal, mais uma vez, é assim que a gente faz, é assim que a gente tem um entendimento daquilo que são as características do ativo. Então é fácil buscar isso aí, tem no próprio site da B3. Vocês podem ver isso com muita facilidade, tá bom? Vamos continuar aqui na nomenclatura para a gente entender tanto a nomenclatura quanto os vencimentos. Lembra que eu falei que são ativos que vencem no futuro, tá? Então, olha só, vocês verem uma coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Agora a gente já sabe que existe um cheio e mini, então ele está aqui nessa primeira tabela, tá? O cheio está aqui como IND, o mini está aqui como WIN. O dólar está aqui como DOL, que é o nome do cheio, e o nome do mini do dólar é WDO, tá bom? W é de web, é quando, como eu estava explicando para vocês, quando virou programa eletrônico, para dar acessibilidade, eles criaram esse mini contrato, certo? Como que é feita a precificação que eu falei? O nome do... Deixa eu botar de vermelho aqui, que fica melhor. O nome do ativo mais o mês de vencimento do contrato mais o ano. Olha só para você ver que legal que é, pessoal. Então, vamos juntar, vamos operar um mini contrato de índice. Como que a gente vai operar um mini contrato de índice? O IN, tá? Então, vou botar aqui, ó, o IN. Só que a gente está operando o IN agora para o mês de... que vai vencer no mês de outubro. Então, o que vai vencer no mês de outubro. Mas, Felipe, presta muita atenção nisso, que eu vejo muita gente que diz que tem um monte de experiência e errado isso aqui, pessoal. Mas, Felipe, agora que eu estou entrando em setembro. Pois é. Mas como ele vence no mês seguinte, como ele vence no futuro, o próximo mês de vencimento do índice é outubro, tá? E eu já vou explicar para vocês quando é que ele vence. A letra de vencimento do mês de outubro é V. Então, o IN, V. Qual o ano? 2022. Quando vencer isso aqui em outubro, ele passa para novembro. Não, ele passa para dezembro direto. E aí, em vez de V, a gente teria o IN Z22. Tá bom? Felipe, por que ele passa para dezembro direto? Por isso aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Dá uma olhada aqui. O índice futuro, ele vence bimestralmente. Ele vence a cada 2 meses. Sempre nos meses pares do ano. Sempre nos meses pares do ano. Sempre nas quartas-feiras mais próximas do dia 15 dos meses pares. Nossa, trem difícil. Pois é, não é minha culpa, a Bolsa fez assim e tá tudo certo, a gente tem que se acostumar com isso se vocês querem operar isso, tá? Como que é? O índice futuro vence todas as quartas-feiras mais próximas do dia 15 do mês par. Então, vou pegar o calendário aqui com vocês e, por exemplo, quando ele for vencer lá, ele venceu em agosto. Quando ele for vencer em em novembro, quando ele for vencer em outubro, ele vai vencer a quarta-feira mais próxima do dia 15 vai dar num sábado, ele provavelmente vai vencer no dia 12, tá? Vou dar um exemplo que passou agora, em agosto. Agosto, ele venceu dia 17. Por quê? Porque era a quarta-feira mais próxima do dia 15, que foi na segunda-feira, o dia 15 de agosto, tá? Então ele venceu aqui em agosto, ó. E quando ele vence em agosto, depois no dia 18 de agosto, ele já muda para o contrato V. Então, para você operar lá na tela, você tem que colocar o contrato V na tela. Então ele vai ficar WIN V22. Tá bom? Qual que é a diferença dele para o dólar? O dólar, ele tem um vencimento mensal. E ele vence no último dia útil de todo mês. Então, chegou, por exemplo, dia 31 de um mês. Ele vence, no dia seguinte abre um contrato novo. O dólar vence todo mês. E as letras de vencimento estão aqui, ó. Tá? Olha só para você ver que legal. Vão ter 6 vezes no ano onde
as letras de índice dólar serão a mesma. Por quê? Porque eles vencem nos contratos iguais, nos meses iguais. Então, mês sim, mês não, eles terão letras diferentes, letras iguais, letras diferentes, letras iguais. Essa tabela aqui serve para ambos os ativos. Você só precisa entender se o vencimento é mensal ou se o vencimento é bimestral, tá? E depois acrescenta o ano. Todo mundo entendeu essa questão da nomenclatura aí, pessoal? Ficou mais claro aí? Tranquilo? Podemos passar adiante? Então, como é que vamos fazer uns exercíciozinhos aqui rápido para a gente poder passar adiante. Tô operando dólar em dezembro, mini dólar em dezembro de 2022. Como é que vai ficar a nomenclatura? WDOZ vai vencer. Eu estou em novembro, estou operando de dezembro, estou operando vencimento futuro, Z22, tá? Estou operando mini índice em janeiro de 2023. Janeiro não, fevereiro, janeiro de 2023. Mas janeiro é mês ímpar. Só tem vencimento no mês par. Então, janeiro, quando eu estou lá em janeiro de 2023, eu estou operando para o índice futuro, eu estou operando o vencimento de fevereiro. Então, ele vai ficar como? O IN G23, porque agora eu já estou operando no ano de 23. É bem simples assim, tá, pessoal? Vocês vão ver que ao longo da jornada, isso vai ficando cada vez mais fácil, vocês vão decorando isso muitas vezes, beleza? E daqui uns dias vocês não vão precisar nem olhar para essa tabela aqui, mas o importante é dizer para vocês que essa tabela, eu vou fazer um PDFzinho, tirar uma foto disso aqui, vou mandar para vocês no grupo de Telegram, o link do grupo de Telegram está em cima, se você quiser entrar. Esse grupo é VIP, você não paga nada por ele, ele é um grupo do Bootcamp justamente para a gente compartilhar material complementar, chamar para as lives e fazer as aulas, porque quinta-feira tem aula lá no grupo VIP do Bootcamp, VIP para quem é do grupo lá do Bootcamp, tá? Não é pago, mas vai ser uma aula VIP, eu não vou fazê-la aqui, e eu peço para vocês mais alguns minutinhos, porque no final da live aqui eu tenho um recado muito importante para dar para você, dessa aula que vai rolar no grupo fechado lá, VIP do Bootcamp, se você quiser fazer parte de maneira gratuita, então você tem que esperar aí um pouquinho, tá? Até eu terminar de dar aula aqui. Visto a nomenclatura, agora, pessoal, a gente passa para a parte mais importante da aula, tá? Onde a gente vai falar da precificação, a gente vai falar da precificação dos ativos futuros. Como é que eu precifico esses ativos futuros? Da onde que vem o preço desses ativos futuros? Felipe, dos caras negociando lá no mercado. Não. É aí que muita gente se engana. Lembra que o ativo futuro, ele é um derivativo de um ativo base, de um ativo objeto? Pois é. A precificação dele depende do preço do ativo objeto. Como assim, Felipe? Da seguinte maneira. Eu tenho um ativo... Vou começar pelo Ibovespa, tá? Eu tenho Ibovespa. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vou botar em vermelho. Eu tenho Ibovespa. Eu tenho Ibov. Esse é o meu ativo base, o meu ativo objeto. Eu pego o Ibov, pego o preço do ativo à vista, somo a taxa de juros do período. Como assim taxa de juros do período, Felipe? Assim, ó. Essa taxa de juros do período para o Ibov, tá? Ela corresponde a Selic, trazida, Selic anual, tá? Trazida ao tempo de vencimento. Não vou botar a equação aqui, porque vocês não precisam saber disso, tá, pessoal? Isso tem na internet aí, na própria Bolsa, no Banco Central tem isso e tudo mais. Enfim, a Selic anual trazida ao tempo de vencimento do contrato, 2 meses, no caso do índice, calculado pela quantidade de dias que falta até o contrato vencer. Então, se está faltando 10 dias para vencer o contrato, aquela taxa de juros é menor do que quando falta 30 dias para vencer o contrato. Por quê, pessoal? Porque o preço do à vista mais o que a gente chama de taxa de carrego, ou custo de carrego, tá? De carregar isso aqui para o futuro, que são as taxas de juros, eles vão dar o preço do futuro. Então, o índice futuro, o preço do índice futuro, nada mais é do que o Ibov mais a taxa de juros do período.
Por que, Felipe, que tem isso? Porque na teoria, pessoal, existe uma tendência, né? Ou na teoria deveria ser onde? No tempo. Isso é uma linha do tempo, tá, pessoal? Linha do tempo aqui, ó. À medida que o tempo vai correndo, a taxa de juro vai vencendo. O tempo e a taxa de juro vão sendo consumidas. E o preço do à vista, quando esse período passa até o final, o preço do futuro fica igual o preço do à vista. Então, no último dia do contrato, o preço do futuro é igual ao do à vista. Aí abre um novo contrato. Quando abre um novo contrato, aquela taxa está cheia de novo. É por isso que vocês notam uma diferença entre o IBOV e o índice futuro. E essa diferença aumenta e diminui. E existe um critério muito técnico, os alunos sabem disso, que a gente olha no ativo base, né, no ativo objeto, no IBOV, que dá precificação para o ativo futuro. Isso, inclusive, a gente tem isso como um caráter operacional, como uma abordagem operacional. Extremamente importante, que poucas vezes eu ouvi gente falar no Brasil, tá? Que é muito importante para você entender a precificação do futuro. Beleza? Então, mas isso eu vou falar em outra aula. O importante é vocês saberem que, então, quem que puxa quem, Felipe? Quem é o mini que puxa não sei o quê? Não. Primeiro, pessoal, quem precifica o futuro é o ativo à vista. Então, o ativo à vista carrega todo mundo. É óbvio que pode sim haver interferência no ativo futuro e ele interferir na precificação do ativo à vista também. Pode acontecer essa via de mão cruzada. Por quê? Porque os ativos são arbitrados, tá? Para que esse preço fique ajustado. Mas isso é uma outra conversa. Agora, a tendência é que o futuro seja sempre mais caro do que o à vista, porque tem essa taxa de carrego, essa taxa de juros no meio. Quando a gente tem o futuro maior que o à vista, que é a condição normal de mercado, a gente diz que o mercado está contando. Quando o futuro poucas vezes acontece dele estar menor do que o à vista, a gente diz que o mercado está backwardation. Vocês precisam saber disso? Não. Mas vocês vão agora, vocês têm mais conhecimento, porque afinal de contas vocês querem ser profissionais, e sendo profissionais, vocês têm que entender desse nível de precificação. Vocês têm que entender como é feita a precificação do futuro. Tá? Por quê? O que a gente opera? Expectativa e risco. O que é expectativa? Futuro. O que é risco? Juro. O que o mercado tende a fazer o tempo todo? Ele tenta fazer o tempo todo? Precificar o futuro baseado no risco. Estão entendendo agora por que a importância da precificação? Pois é. Mais que isso, como é que é feita a precificação do dólar agora, pessoal? Vamos lá. Dólar comercial é o meu ativo à vista, o meu ativo spot, mais a taxa de juro. No caso do dólar, pessoal, a gente tem também o incremento do cupom. Cupom nada mais é do que a taxa de juros dolarizada, tá? Mas isso aqui também é outra questão, não precisa destrinchar isso aqui não. Enfim, isso tudo aqui, esse componente todo aqui dá para a gente a taxa de carrego, que dá para a gente o dólar futuro. Então, o dólar futuro, ele é o dólar comercial mais a taxa de carrego. Beleza? Os outros derivativos também sofrem a mesma precificação, Felipe? Sofrem a mesma precificação. Por exemplo, os contratos futuros de commodities. Então, o milho futuro, ele parte do milho à vista, do milho comercial, mas aí dentro das commodities tem outra composição de taxa de carrego. Você tem os juros também, né? Mas você tem aqui algumas outras despesas que são consideradas, e você tem o diferencial de base, que é uma diferença de preço entre a praça que ele está sendo comercializado originalmente, que ele sai, e a bolsa ou o porto mais próximo. E ele dá o contrato futuro de commodity, tá? Contrato futuro de milho, por exemplo. Beleza? Outra coisa. As ações podem... As opções são assim? São. O que são as opções, pessoal? As opções nada mais são do que o preço das ações mais as variáveis gregas, né? Mais as gregas,
que são as gregas, pessoal? Volatilidade, variação do ativo objeto, taxa de juro, tempo, a variação da volatilidade, né? A volatilidade da volatilidade, enfim, todas essas gregas precificam as opções de ação ou as opções de ações. Por isso que eu falei que as opções também eram, de certa maneira, derivativos futuros. Tá? Então é assim que a gente precifica os ativos futuros. Quando a gente está falando de precificação de ativo futuro, pessoal, isso vai ser importante, por quê? Porque na próxima aula que a gente vai ter no Bootcamp, eu vou pedir mais 5 minutinhos para eu terminar essa aula aqui, e eu vou falar para vocês como é que vocês vão participar da aula de Position Size, que para mim vai ser a grande aula desse Bootcamp, tá? Por que vai ser a grande aula? Porque isso aqui é a virada de chave. Deixa eu desenhar uma chave. Opa. Eu desenhar uma chave aqui, ela não saiu bem uma chave. Melhor não. Vou desenhar uma chave, não. Vou desenhar uma lâmpada. Pronto, aí, ó. Gostou da minha lâmpada, professor? Maravilhoso. 2 palavrinhas. Parabéns. Tá? Position Size. Essa, para mim, é a grande aula do Bootcamp, pessoal, por 2 motivos. Primeiro, porque essa é a chave do mercado financeiro, gestão ou gerenciamento, tá? De risco e de posição. Vocês vão aprender a fazer isso aqui. Beleza? E segundo, porque isso aqui, Position Size, é um conteúdo exclusivo da Academia Alta Renda. Não tem ninguém mais no Brasil que ensine isso aqui, só eu. Tá? Sem querendo ser arrogante, nada não. É só porque realmente é verdade. Eu trouxe isso aqui dos Estados Unidos, eu levei para o Brasil isso aqui dos Estados Unidos. Aprendi num treinamento que eu fiz com um trader da NYSE, da Bolsa de Nova York. E eu sou a única pessoa até agora que ensina isso aqui. Por isso que eu não vou ensinar isso aqui no YouTube aberto. Eu vou ensinar no grupo VIP do Telegram. Como é que eu faço para entrar nesse grupo VIP do Telegram? Felipe, o link está em cima do chat, tá? Esse grupo é de graça, o Bootcamp é 100% gratuito, não vai te pedir cartão de crédito, não vai cobrar nada, e basta você clicar nele aí, entrar, e você vai poder fazer parte dessa aula. Mas essa aula não vai aberta para o YouTube, eu não vou disponibilizar ela, porque senão, daqui 15 dias, tá um monte de gente me copiando, e eles vão copiar do mesmo jeito, mas eu vou tentar dar uma dificultada neles, tá bom? Então, se você quer participar da aula de Position Size, que é a mais importante, você vai ter que entender disso tudo que eu estou falando até agora, as outras aulas que a gente deu anteriormente, mas vai ter que fazer parte do grupo do Telegram também. Olha só para você ver uma coisa aqui, pessoal. O Position Size, pessoal, está sendo a virada de chave para um monte de gente, porque o Position Size vai te dar a condição, se você seguir esse nível de gerenciamento que eu vou te ensinar, é quase impossível você quebrar uma conta. E a primeira coisa que você tem que fazer para você começar a ganhar dinheiro é parar de perder ele. É o que eu sempre falo, tá? Então isso vai te dar o potencial de parar de perder dinheiro. E aí te colocar, sim, na direção de começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Para a gente arrematar isso aqui, para eu ir falar para vocês da aula lá do Position Size, que a gente tem muita informação para dar para vocês ainda. Olha que legal. Falando da precificação, outra coisa que é importante dizer para vocês, para a gente poder impactar nessa aula lá de Position Size, é que os ativos futuros, exclusivamente os ativos futuros, eles têm uma coisa chamada de ajuste diário. Como é que funciona esse ajuste diário, pessoal? Em função, como os ativos futuros você trabalha alavancado, eu já expliquei para vocês na alavancagem nas aulas passadas, se você não viu, depois que terminar essa aula aqui, você vai se inscrever no canal, dar o seu like, se inscrever no canal e voltar para assistir as outras aulas, porque você precisa se inscrever no canal para ter acesso a elas, tá? Mas você tem que assistir para você entender a aula de Position Size. Olha só para você ver. O ajuste diário, ele foi criado, por quê? Porque os ativos futuros são muito alavancados e para um investidor, ou para um especulador, ou para um operador carregar uma posição de um dia para o outro, tá? Como a alavancagem é muito alta, a bolsa, se acontecesse uma coisa muito grave, a bolsa poderia sofrer, esse investidor poderia quebrar, ficar devendo mais do que a sua posição e deixar essa dívida, essa inadimplência para a bolsa ou para a corretora. Porque quando você vai operar no mercado financeiro, a bolsa e o sistema de liquidação e custódia, eles são responsáveis por
a liquidar os negócios, por garantir a liquidez dos negócios. Falei disso na primeira aula do Bootcamp, quando a gente falou de Sistema Financeiro Nacional, corretora, plataformas e tudo mais. Volta lá na primeira aula se você não viu que está lá, tá bom? Olha só para você ver. Esse ajuste diário é o quê? É um ajuste bancário, tá? Feito nas posições para evitar a inadimplência e garantir o pagamento das posições entre compra e venda. Como assim, Felipe? Estou eu lá operando dólar futuro. Comprei dólar futuro em 5,029. Beleza? O mercado foi lá, trabalhou, e fechou lá. E o ajuste foi que o ajuste no dólar, pessoal, ele é feito entre as 15h50 e as 16 horas. Entre as 15h50 e as 16 horas, nessa janela de tempo, é feito um cálculo entre o preço, volume, negociações e o tempo, e é tirado um valor daquilo ali. Aquele valor forma o ajuste diário, tá? O que acontece com o ajuste diário? Ao final do dia, todas as posições serão encerradas, a bolsa vai automaticamente, bolsas e corretoras vão automaticamente encerrar as posições e dar o ajuste diário nessas posições, e no dia seguinte, todo mundo abre aspas, em cima do ajuste diário. O ajuste diário é a composição, é o parâmetro de análise, talvez o mais importante dos futuros, dos ativos futuros. Por quê? Porque toda posição que está sendo carregada de um dia para o outro, ou por vários dias ao longo do caminho, está sempre em cima do ajuste diário. E quem que carrega a posição, pessoal? A grande maioria das vezes são grandes players institucionais. Então esses caras, esses tubarões, eles estão sempre pendurados no ajuste diário. Por isso que o ajuste diário é um critério tão importante de análise. E eu vejo um monte de gente operando sem ajuste diário no mercado e operando futuro, olhando o preço de fechamento do dia, e o fechamento do dia para futuros, para mercado futuro, simplesmente não importa. Porque o critério de análise de fechamento do ativo, de ajuste de posição, é o ajuste diário, que no dólar está longe de ser o fechamento e no índice também. No dólar, o ajuste diário acontece. No dólar, o ajuste diário acontece entre 15h50 e 16 horas. No índice, ele acontece entre 17 horas e 17h15. Tá? A gente vai falar dos horários de funcionamento, vocês vão ver que isso aqui é muito anterior ao fechamento dos ativos. Então, para futuros, pessoal, fechamento de dia, ninguém está olhando, ninguém profissional olha para fechamento de dia em ativo futuro. Fechou o dia, tá? Nenhum profissional olha isso, pelo amor de Deus. O preço que é visto no mercado financeiro para basear posições é o preço do ajuste diário. E agora vocês estão entendendo por quê, não estão? Porque o carrego da posição é encerrado num dia e aberto no outro para dar o ajuste, para evitar a inadimplência. E na hora que dá esse ajuste, quem está a favor da posição é creditado, quem está contra a posição do ajuste é debitado. Como assim, Felipe? Desse jeito aqui, ó. Vou fazer um cálculo rápido para... Vou fazer um cálculo rápido para vocês aqui, ó. Por exemplo, estou eu lá, comprado no dólar a 5,029. O ajuste saiu lá às 15h50, 5,039. Um menos o outro, né? 0,39 do ajuste menos a minha posição, que é 0,29. Eu estou comprado, o ativo subiu, eu tive um positivo de 10 pontos. Beleza? 10 pontos, vamos supor que é no mini índice, 10 pontos. Com 10 contratos, desculpa, 10 pontos, que cada contrato, por um contrato, que cada ponto vale R$10, se eu tenho 10 pontos, eu vou ter R$1.000. Não, eu vou ter R$100, tá? Então, assim, ó, se subiu 10 pontos
eu estou com um contrato de mini dólar futuro. E eu tenho essa diferença do ajuste de 10 pontos, tá? E cada ponto no mini dólar vale R$10, eu tenho um crédito a receber de R$100. Então, na noite, quando eu vou carregar essa posição, à noite, existe um encerramento da minha posição face o crédito ou débito, nesse caso aqui eu recebi um crédito, tá? E aí, amanhã a minha posição vai abrir como se eu estivesse em cima do ajuste diário. Porque eu sofri esse débito e esse crédito, tá? Então, a minha posição amanhã é em cima do ajuste. Entenderam o tamanho da importância do ajuste? Felipe, mas se tivesse caído aqui, ó, vamos supor que tivesse caído para... Não subiu, não. Caiu para, sei lá, 5... Caiu para... Opa! Caiu para 5,019. Então, tomei uma rezinha de 10 pontos. Ou seja, 10, 1 vezes, né? Vezes 10 por ponto, dá menos 100. Então, eu vou sofrer um débito de menos 100. Tá? Essa é a importância. Então, esse ajuste diário é feito todo dia. Nos ativos futuros todos, commodities futuras, índice futuro, dólar futuro, todos os ativos futuros têm ajuste diário. E esse ajuste diário é feito diariamente, se você for carregando a sua posição de um dia para o outro ou por dias a fim. Por isso que esse critério é tão importante, a gente vai usar isso para calcular o position size lá quando a gente for calcular. Última coisa antes da gente falar do position size aqui que eu quero falar para vocês é o seguinte: horários de funcionamento. Vocês podem puxar no pregão aí também, tá? Os horários. E ele vai acontecer como, pessoal? Assim, ó. 9 horas da manhã, abre os futuros e fecha às 18. 10 horas da manhã, abre o mercado à vista e fecha às 17. Obviamente, um pouco antes e um pouco depois, tem o leilão de abertura, tá? E leilão de fechamento, mas o horário oficial são esses aqui. Isso aqui, pessoal, vocês conseguem no site da B3 tranquilamente aí, tá bom? Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês, bem rápido aqui. Olha para mim aqui, que eu quero trocar uma ideia com você rapidinho aqui. A gente conduziu até essa quinta aula aqui, e hoje a gente arrematou esse processo todo que a gente vem construindo ao longo desse bootcamp, dessas 5 aulas do bootcamp. A gente ainda vai ter mais 2 ou 3 aulas. Porém, daqui para frente, parte dessas aulas serão feitas no grupo VIP do Telegram. Por quê? Porque são aulas exclusivas, são aulas que até então eu só dava dentro do treinamento fechado e são aulas que eu não quero compartilhar de maneira aberta no YouTube. Tá? Por quê? Porque são aulas, são conteúdos que só eu tenho no Brasil e eu vou dificultar os caras para me copiarem. Goste das pessoas ou não, enfim, é o meu jeito. Eu estou aqui de boa vontade, de bom grado, coração aberto, para elevar o nível de consciência das pessoas, para chamar as pessoas para participarem, tá, desse grupo de Telegram, para fazer as pessoas participarem desse legado que eu me propus a fazer ao longo desse ano de 2022. Esse ano eu falei que eu queria deixar o meu legado, tá? Muita gente está me perguntando se eu vou parar, não sei ainda, mas o fato é que eu quero deixar um legado esse ano de 2022, que é o meu legado, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que mudou minha vida, é aquilo que mudou a vida da minha família, mudou o meu destino, mudei de país, realizei vários dos meus sonhos. Mas eu quero, ao mesmo tempo, eu quero deixar esse legado, construindo um legado que seja fundamentado em cima de profissionalismo e honestidade, tá? Então eu resolvi fazer esse bootcamp indo contrário um pouco do que o marketing diz para fazer, né? Isso é até contra-intuitivo para a gente aqui. Quando eu falei da primeira vez para a equipe desse bootcamp, a equipe ficou de cabelo em pé, porque, nossa, nós vamos vender menos. Não tem problema. Eu vivo disso aqui, ó. Eu vivo de mercado, tá? O educacional, a parte educacional da empresa é um negócio a mais que eu tenho 5 negócios diferentes, é um negócio a mais que eu tenho, tá? Além do mercado financeiro.
Então, hoje mesmo, vocês viram uma operação que eu fiz, que eu estava fazendo ela ao longo da semana. Vocês viram a operação que eu fiz hoje, botei na tela o resultado, $12 mil, vocês podem fazer a conta. Então, na verdade, eu sei fazer esse negócio aqui, eu não, na teoria, eu não preciso, né, de vender o treinamento. Mas isso é um negócio como outro qualquer e eu não vejo problema nenhum, nada de errado nisso aí. Tá errado enganar as pessoas, eu não engano as pessoas. Esse bootcamp foi criado justamente para trazer esse ambiente, né, interno, de imersão, para a gente elevar o nível de consciência das pessoas, para que lá na frente, quando a gente for abrir treinamento, a pessoa tenha o direito de escolher de verdade, por decisão e não por convencimento, se ela quer fazer parte do treinamento ou não. Porque eu diria o seguinte, eu quero que as pessoas façam parte da Academia Alta Renda porque elas estão decididas e não porque elas estão convencidas. Eu não quero ter que convencê-las a entrarem aqui. É por isso que eu vou fazer tudo que for possível, para que ela tenha um nível de consciência o mais alto possível, para que lá na frente ela possa decidir, cara, eu acho que o mercado financeiro é para mim, ou não. Ah, eu fiz aqui o bootcamp e eu percebi que o mercado financeiro não é para mim. É justo eu te dar essa informação antes de você gastar o seu dinheiro. Porque depois de toda a informação, aí você vai conseguir tomar uma decisão muito mais clara se você quer fazer parte do mercado financeiro ou não, seja com a Academia Alta Renda, seja com outra pessoa aí fora. Mas eu acho que está na hora das pessoas, da gente do mercado financeiro, ser honesto com vocês, ao ponto de falar, cara, ó, deixa eu te contar como é que funciona o mercado financeiro. Não é tão simples quanto parece, mas não é difícil como dizem por aí. É um caminho viável, provável, financeiramente muito atrativo, paga bem da qualidade de vida, mas precisa ser tratado com profissionalismo, porque isso é um negócio. É um empreendimento que você está abrindo, é uma empresa que você está abrindo. Você vai precisar botar um investimento aqui, você vai precisar ter tempo de maturação, você vai precisar se dedicar, você vai precisar ter persistência, disciplina, paciência, tudo que o negócio requer. Ah, Felipe, mas então o carinha falou lá para mim que dava para fazer do celular, da beira do hotel, do café da manhã do hotel, do celular. Cara, se você está esperando isso, esse aqui não é o seu lugar. E eu já vou falar de cara, tá? É melhor você sair e procurar outro canto. Porque não funciona, nunca vi ninguém que tivesse efetividade. Eu venho do mundo institucional, o cara que me ensinou era um trader de tesouraria. Eu conheço o ambiente institucional e se desse para ser eficiente de um celular da beira da praia ou do café da manhã de um hotel, se realmente isso fosse possível, Wall Street, com todos os seus prédios milionários, multimilionários, com 100, 150 traders operando lá dentro, as tesourarias dos bancos que gastam centenas de milhões de dólares produzindo algoritmos e indicadores para conseguir avaliar mercado para fazer uma operação que dê um certo nível de lucratividade. Traders recebendo 150, 200, 300 mil dólares por ano, mais comissão. Dos mais variados tipos de capacitação que vocês imaginarem no mercado, das maiores mentes, as mentes mais brilhantes do planeta. Se fosse possível. Aí vem o carinha lá da casa do caixa prego que mora com a avó e quer te convencer que dá para fazer isso aqui por um celular, tomando café do café da manhã do hotel. Cara, se você quer realmente... Eu acho que se você olhar para dentro de você mesmo, você vai conseguir saber, você vai conseguir responder para você mesmo se você está sendo enganado porque quer. Porque as pessoas só são enganadas porque elas querem ser enganadas. Tá? E eu fui enganado durante 6 anos. Eu procurei as mesmas coisas que vocês estão procurando, que a maioria de vocês estão procurando aí. E talvez para vocês não tenham impactado tanto, porque vocês são perfeitos, né? Vocês não passam por essas dificuldades. Mas para mim, foi muito difícil. Eu passei 6 anos, dando murro em ponta de faca e pensando em desistir várias vezes, porque simplesmente eu não vi uma luz no fim do túnel, eu não via nada que funcionava. Eu passei 6 anos fazendo um monte de coisas que não funcionavam. Eu sei a dor. Eu sei da frustração. Ninguém entende mais de persistência do que eu. Agora, eu tenho uma coisa para contar para você. Eu vou repetir para você agora a frase que esse cara da tesouraria falou para mim quando eu pedi ele para me ensinar. E eu paguei para ele me ensinar. Muita gente fala aí do legado. Ah, mas o cara te passou um legado, você quer cobrar para passar? Ele me passou de graça, não. Eu paguei caro. E muito caro. Os meus treinamentos foram muito caros. Porque na época que eu fui ser treinado, não tinha essa acessibilidade, essa facilidade que tem hoje de internet e tal. Eu tinha que pegar um avião e ir lá para a Suíça ter treinamento. Eu peguei um avião
E fui lá para Portugal ter treinamento. Eu peguei um avião e vim aqui nos Estados Unidos ter treinamento. Eu peguei um avião e eu arranquei e fui lá. Foi aonde? Foi em Orlando. Ah, não vou lembrar o ano. Eu fui na Suíça, peguei um avião, fui na Suíça, abri conta, porque não abria conta. Na época não abria conta em Forex no Brasil, tinha que ir lá, pessoalmente, para abrir conta e ter um treinamento com um russo lá na Suíça. Isso foi em 2010. 2010, 2011, um negócio assim, tá? Então, assim, ninguém entende mais de persistência do que eu, galera. Agora, se você quer acreditar nessas besteiras, setups engessado, figurinha geométrica, padrão de candle, nomezinho de candle, esse setup Príncipe da Macedônia, setup 9.18 do ponto cruz, bebê abandonado na cerca elétrica, o carro que abre asa, o outro que opera para tomar cafezinho. Cara, se você está no mercado financeiro para pagar cafezinho, mano, na moral, além de ser brega pra cacete, desculpa o palavreado, mas, cara, vai fazer outra coisa da vida, cara. Você vai se lascar aqui, mano. Mercado financeiro é para quem quer ganhar dinheiro. Sério, pesado, coisa substancial. Operar para pagar cafezinho, mano, é isso mesmo que você quer para sua vida? Então, galera, pensa bem. E eu vou dar uma aula lá. Eu vou falar da aula agora, tá? Essa aula de position size vai ser feita na quinta-feira agora, às 8 horas da noite, lá dentro do grupo do Telegram. Eu vou mandar um link lá, faltando uns 10 minutos, 15 minutos lá, para as 8 da noite na quinta-feira. E a gente vai fazer uma aula exclusiva de position size para o grupo do Telegram, para o grupo fechado do Telegram. Essa aula, eu não vou dar essa aula aberta no YouTube, eu não vou explicar isso aqui no YouTube mais, eu vou, inclusive, cancelar a aula que tem aberta aí sobre position size. Eu não quero mais ninguém vendo isso, porque eu sou o único que faço e agora eu vou dificultar para essa galera, porque eu quero me separar desse grupinho de boca de sacola que está falando borracha no mercado, que está enganando as pessoas, que está frustrando as pessoas, que está dando prejuízo nas pessoas e que eu estou acabando respondendo por elas sem ter culpa nenhuma disso. Tá? E além dessa aula de position size, a partir de agora a gente continua tendo as aulas na terça-feira, mas a gente vai ter aulas regulares na quinta-feira. Nas próximas 2 quinta-feiras a gente vai ter aula exclusiva lá dentro do grupo do Telegram. Então, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, tá? Para ter essas aulas exclusivas, você tem que clicar nesse link que está em cima. Ainda está o link aí, né, Bruno? Você tem que clicar nesse link que está em cima aí e entrar lá para o grupo do Telegram para você ter essa aula, senão você não vai ter possibilidade de ter essa aula. Eu não vou compartilhar essa aula em aberto por vários fatores que eu expliquei para vocês. E na aula final, eu vou abrir aqui para vocês, para contar para vocês uma coisa. Presta muita atenção no que eu vou falar para você agora. Na aula final, lá, VIP, no grupo do Telegram, eu vou abrir o mercado financeiro para vocês e eu vou contar para vocês 2 coisas. Primeiro, eu vou ajustar a expectativa de vocês para a realidade. Cara, o que é possível e o que não é possível aqui dentro. Depois desses 16 anos, eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista de um trader profissional, de um operador de mercado profissional, com background 100% institucional, o que é realmente verdade, o que não é, o que realmente é possível e o que não é. Tá? Quanto você precisa ter de dinheiro para operar? Com um pouquinho de dinheiro não vai dar certo, mas eu quero te falar uma coisa também. Com muito pouco dinheiro, com R$100, você vai dar conta de viver disso aqui? Não vai. E eu vou te contar quanto você precisa para ter, para viver disso aqui. Mas, Felipe, e eu que não tenho nada, dá certo para mim também? Cara, se você não tiver nada, se você tiver só R$300, tá? Mesmo assim, existe uma saída para isso. Então, quer dizer que com pouco dinheiro não dá, né, para viver disso. Mas eu tenho uma alternativa que com pouco dinheiro eu posso começar de uma maneira mais forte, mais substancial, mais eficiente. Existe. Pessoal, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui. Vocês estão no mercado financeiro. Dinheiro é o que não falta aqui. O que mais tem aqui é dinheiro. A gente negocia dinheiro aqui dentro. É o que a gente negocia. O produto que a gente compra e vende aqui dentro é dinheiro. Tá? Basicamente dinheiro. Então dinheiro não falta aqui. Dinheiro é o que mais tem no mercado financeiro e está sobrando dinheiro e falta gente para administrar esse dinheiro. Posso te garantir isso. A gente mesmo recebe propostas diárias
de mais e mais recursos de gente que queria que a gente operasse para eles, investisse para eles e gerenciasse portfólios para eles. Dinheiro não falta aqui. Mas, se você tiver conhecimento suficiente, eu vou te mostrar um modo que você não precisa ter quase nenhum dinheiro. E você vai conseguir ter resultados substanciais com isso aqui. Agora, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver conhecimento, você vai perder ele todo aqui, vai perder rápido, que você não vai conseguir nem pensar. Então, o diferencial do mercado financeiro é uma coisinha chamada conhecimento. Tanto para operar quanto para acessar esses mecanismos, essas possibilidades, se você não tiver dinheiro nenhum. Você não precisa ter. Se você tiver 10, 15, 20 mil, bacana. Tá? Se você não tiver esse recurso todo, tem uma alternativa para quem não tem o recurso. Só que você precisa ter o conhecimento para acessar esse ambiente. Entendeu? Então eu vou te falar isso lá na última aula. E mais uma coisa, eu vou abrir o mercado financeiro e vou mostrar para vocês como é que as pessoas estão fazendo aí fora para enganar vocês. Quantas demo que eles fingem que são reais, como é que eles fraudam saldo de conta, saldo de plataforma, como é que eles fraudam as boletas, entendeu? Esse bando de coisa aí que vocês estão vendo aí fora e vocês estão sendo enganados por isso. Por quê? Porque mesmo, como eu falei lá no início, mesmo que você decida em algum momento não entrar para a Academia Alta Renda, não fazer o nosso treinamento, eu quero que você saia do bootcamp com recursos para você entender, pelo menos de maneira introdutória, o mercado financeiro, como é que eu começo nisso do jeito certo, tá? Como é que eu dou os primeiros passos nisso da maneira correta, entendendo uma visão real, profissional, eficiente de mercado financeiro, mas mais que isso, eu quero que você saia daqui com o intuito de não ser enganado aí fora por ninguém. A minha briga é com essas pessoas que estão enganando as outras aí fora. Eu vou aposentar elas, cara, eu vou pegar demais no pé delas. Ou elas vão subir o nível, porque eu vou subir o nível desse negócio, ou eu vou aposentar, elas vão ter que sair do mercado. Porque eu vou expor todas elas. Eu vou expor as malandragens de todas elas. Tem um monte de gente aí que já está indo nos directs e conversando com seus antigos professores e tomando patada dos seus antigos professores, porque os caras não mostram os resultados, não dão os méritos, não dão os créditos, não falam as verdades. Então eu vou expor isso tudo e aí vocês vão poder decidir. Por quê? Mais uma vez, pessoal, eu quero que você chegue ao final do bootcamp, quando a gente for abrir o treinamento, eu quero que você chegue ao final do bootcamp e você possa olhar para dentro de si mesmo com informação correta e tomar uma decisão clara e não ser convencido, impelido e forçado a isso. Eu quero que você olhe no final do bootcamp, quando a gente abrir o treinamento, quando você assistir a imersão lá, que a gente vai disponibilizar também, depois eu falo sobre isso, eu quero que você olhe para dentro de você mesmo e fale o seguinte, faça a seguinte pergunta. Cara, eu acho que esse negócio não é para mim, tá tudo certo, minha vida tá... vou deixar a vida do jeito que tá mesmo, eu não vou mexer com esse negócio não. Se essa for a sua percepção no final do bootcamp, eu sou o primeiro a dizer para você, cara, não entre no treinamento da Academia Alta Renda. Não gaste o seu dinheiro aqui. Eu não quero você aqui, aqui não é o seu lugar. Tá? Eu não quero você aqui convencido, eu quero você aqui decidido. Agora, se chegar no final do bootcamp, quando a gente abrir o treinamento, abrir as vagas para o treinamento, se olhar para dentro de você e falar, cara, estou decidido a mudar, agora eu acho que é a minha hora, o mundo já me bateu demais, está na hora de eu empurrar de volta, e eu acho que é o meu momento, e eu acho que esses caras têm alguma coisa para dizer para mim, gostei do papo deles, enfim, aí eu vou falar para vocês, para você, cai para dentro, aperte os cintos, porque vai ser a viagem mais louca da sua vida. Porque se você cair aqui, a gente vai mudar a sua vida, querendo você ou não. No mercado e fora dela. E fora dele. Sabe por quê? Porque você é a mesma pessoa no mercado que você é na vida. E a gente vai mexer em um monte de aspectos da sua vida para que o mercado acompanhe. Inclusive, esse faz parte de uma das aulas que a gente chama de proibidão no treinamento e que os alunos vão ter na semana que vem. Não sei se eles já receberam a informação de que a gente marcou o proibidão aí, tá? Para a galera agora de setembro, de julho. A gente marcou o proibidão aí, já vai ter aula no proibidão daqui uns dias. Você já deve estar recebendo no grupo aí. Então, vai ser sinistro, vai começar às 8 horas da noite, não tem hora para acabar e provavelmente a gente vai chegar às 4, 5 da manhã. Preparem-se e vocês vão ver e ouvir coisas que vocês não imaginavam, inclusive a seu respeito. Isso é fechado para os alunos, mas para você pode participar de um pouco disso tudo
participando do grupo do Telegram. Inclusive, a gente vai apresentar para vocês os nossos analistas, como funcionam as nossas salas ao vivo, como funciona o nosso Bom Dia Academia, a nossa análise pré-mercado de manhã, o Morning Call. A gente vai mostrar para vocês como é que funcionam os nossos grupos, para que você possa, além de ter esse treinamento de imersão introdutória aqui do Bootcamp, você possa também ter uma perspectiva, sentir um pouquinho do que acontece aqui dentro da Academia Alta Renda. Aí sim, você tem informações suficientes e claras e honestas para tomar a sua decisão se você vai participar disso ou não. O grupo do Telegram está em cima, entra lá, eu te espero lá, porque quinta-feira, às 8 horas da noite, tem aula de Position Size. Se você estiver lá dentro do grupo do Telegram, você vai participar. Se você não tiver, você vai ficar sem a principal aula do Bootcamp. E uma aula que você não vai ver em nenhum lugar no Brasil, porque eu sou a única pessoa que ensina isso no Brasil inteiro, tá? Pelo menos por enquanto, até copiarem de mim. Mas enfim, quinta-feira eu te espero lá, na terça-feira que vem a gente volta com o Bootcamp. Amanhã tem live aqui de novo às 8 horas no quadro E aí você iria? Esses últimos dias o mercado deu uma voltada feia, vamos ver o que aconteceu com os ativos aí que a gente estava rastreando, provavelmente não deu entrada em nenhum, mas a gente vai continuar acompanhando e vai continuar passando aí uma visão bem profissional para vocês de mercado financeiro. Eu encontro vocês aqui amanhã também, então, no quadro E aí você iria. Mais uma vez, se inscreva no canal, dê o seu like, faça seu comentário e, principalmente, duas coisas antes de vocês irem embora. Presta atenção, para tudo, presta atenção. Recomenda esse canal aqui para as pessoas que você sabe que querem começar no mercado financeiro de maneira séria, profissional, eficiente e lucrativa. Agora, avise a elas que aqui a gente não leva a coisa na brincadeira, a gente não fica ostentando, jogando confete para cima, fazendo palhaçada, aquelas macaquices que todo mundo faz por aí, não. Nós somos operadores de mercado financeiro de maneira profissional, responsável, honesta e eficiente. Se você quer uma rota de vida para você planejar e construir a sua vida com responsabilidade, paciência, disciplina e persistência, aqui é o lugar. Se você está vindo aqui buscando um delírio, aí você tem que buscar outro canal, tá? Aqui é para quem quer fazer a coisa de maneira profissional, responsável e eficiente. Aí pode contar com a gente, que a gente tem muito conteúdo. Inclusive, a segunda coisa que eu quero dizer é que você vasculhar esse canal, porque tem um monte de vídeo novo saindo, tem um monte de conteúdo sendo colocado aí no canal. Assista, dê o seu like, recomende, porque é disso que a gente está querendo. A gente está querendo elevar o nível de consciência do mercado financeiro para separar o joio do trigo do mercado financeiro. E você pode ser beneficiado com isso sem ter custo nenhum, principalmente sem ter perda nenhum, prejuízo nenhum. Por quê? Você tem o que a perder? Nada. O conteúdo é de graça e é um bom conteúdo que você não vai ver, nem ouvir e nem um treinamento aí fora no Brasil. Então, eu conto com a presença de vocês aqui no canal também. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct lá no Instagram também. Se você quer informações, a pré-inscrição da próxima turma já está aberta, está no link lá do Instagram, na bio do Instagram. Se você quiser mais informações, manda uma mensagem no direct do Instagram escrito participar, que aí você vai receber um monte de informações sobre o novo treinamento que está vindo aí daqui uns dias. Daqui uns dias, tá bom? Eu conto com vocês. Mais uma vez, é um prazer e uma honra ter cada um de vocês aqui. Sucesso e sorte a todos.